Você está ouvindo ao Prototipando, um podcast da Ensaio Lab. Meu nome é Pedro Piovan, eu sou fundador da Ensaio e por aqui a gente vai receber quinzenalmente diversas pessoas que são amigas da inquietude para a gente navegar e explorar juntos a essência da inovação e do design. Então fica à vontade para ouvir esse podcast e vamos junto nessa. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. Meu nome é Pedro Piovan, por alguma falta de critério me colocaram aqui como host desse podcast. Hoje a gente vai falar sobre moda na transformação de futuros. A gente já vem discutindo nos episódios passados um pouco sobre como que a gente pode construir diferentes formas de futuros, pautados em outros critérios que não os critérios que trouxeram a gente até aqui, com a ideia mesmo da gente prototipar que tipo de mentalidade, que tipo de artefato, que tipo de postura, que tipo de política, que tipo de sistema que pode possibilitar a gente de viver nesse cenário. Hoje eu estou aqui com Gustavo. O Gustavo Narciso é uma pessoa, enfim, encantadora. Eu fiquei muito encantado pelo trabalho do Gustavo. O Gustavo, ele é Executive Manager no Instituto CIA. Ele coordena uma série de... Você está muito por dentro das atividades que direcionam as pautas identitárias também, né, Gustavo? Então, enfim, Gustavo, dá um alô para a galera. Fala um pouquinho sobre você. Olá, pessoal. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né, de participar do Prototipando. Fiquei muito contente de participar. Como o Pedro falou, eu sou uma pessoa que faço bastante coisas. Dentre elas, eu sou gerente executivo do Instituto, como o Pedro falou. Né, o Instituto ele tem um papel, né, como investidor social privado de transformar a realidade, de fortalecer comunidades por meio da moda. Né, a gente está numa nova fase em 2020 e sobre todos os aspectos que norteiam, né, esse trabalho e como a moda pode transformar futuros, né, como o próprio Pedro disse, a gente vai bater esse papo aqui hoje. Gustavo, vamos começar, eu acho que exatamente por onde você terminou a fala, porque quando a gente fala sobre moda, existe um estigma sobre o que é moda e para quem ela atende, né? Para quem ela tem que servir. O que é uma visão que, enfim, o Instituto C&A ele amplia isso, né? Ele quebra um pouco desse estigma, trazendo principalmente qual que é o aspecto da moda como uma função social. Então, assim, eu e muitas pessoas que estão ouvindo, a gente muitas vezes olhava a moda só como, assim, é algo direcionado, sei lá, é algo muito elitista, é algo que não corresponde à realidade de muita gente. Mas, enfim, isso vem mudando muito, né? Sempre foi diferente. Fala um pouquinho, Gustavo, qual que é esse impacto social que a moda tem? Pedro, eu gosto de falar primeiro sobre os impactos negativos para depois falar dos impactos positivos, né? A moda ela tem um impacto negativo muito grande para o planeta, gigante. Isso desde a questão da manufatura, onde a exploração do trabalho, sobretudo de mulheres, que compõem 75% dessa indústria, é realizado. E aí, quando eu falo de manufatura, eu falo não só de costureiras, de pessoas que trabalham com modelagem e na criação, mas eu falo também do próprio cultivo do algodão, né? O cultivo do algodão, ele ainda é feito de maneira com uso muito indiscriminado de defensivos agrícolas. Isso aqui no Brasil, na Índia, que são polos produtivos dessa matéria-prima. E então ele gera uma série de impactos muito negativos para o planeta dentro dessa concepção. E isso percorre toda a cadeia, né? Percorre a cadeia da produção do algodão, percorre a cadeia da manufatura, percorre a cadeia da venda dos produtos. Muitos varejistas são processados por trabalhos exaustivos, né, para a venda dos produtos de moda, e também no consumo, no pós-consumo, né? Hoje, o simples ato de lavar roupa faz com que a gente despeje na natureza microplásticos que estão indo para os oceanos e que entram na cadeia alimentar que chega na nossa mesa com o peixe. Então, ele tem um impacto muito complexo
e muito negativo, né? E ainda olhando para o lado glamouroso e no lado que todo mundo vê, ele tem um aspecto de exclusão, a moda ainda tem um aspecto dentro do seu, né, da sua comunicação, ela tem um aspecto de exclusão muito grande, porque ainda tem uma referência eurocêntrica gigante, ainda tem um culto à magreza gigante e ainda tem uma questão muito forte do que se entende sobre a heterossexualidade. Isso expresso em cores, expresso em formas, expresso em acessórios, tudo que se refere às ideias de masculino e feminino, que a gente sabe que gera uma série de exclusão. Isso é muito capitaneado pelas marcas de luxo, que precisam, de alguma maneira, manter essa imagem que elas têm, no sentido de chegar até absurdos, no sentido de de repente surgir uma coleção que não venda, né? E a marca prefere incinerar as peças do que se submeter a vender por preços baixos, né? Então, inadmitível uma marca de luxo vender isso por 50 euros, por 30 euros. Ela prefere incinerar isso e emitir CO2 à natureza. Então, existem vários aspectos negativos da moda. E as periferias, né, criativas, que se utilizam da moda, porque sim, a moda também é uma ferramenta de expressão, tem subvertido esses movimentos todos, né? Isso em toda a cadeia. E é sobre isso e sobre fortalecer essas ações, né, que organizações como o próprio Instituto CIA e outras organizações que trabalham com isso no Brasil e fora dele têm feito. Tem um estudo da Ellen MacArthur Foundation, que é da Stella McCartney, né, que é uma estilista famosa, que fala que a cada segundo um caminhão de produtos têxteis é descartado ou incinerado na natureza. Então, esse também para mim, um dos indicadores mais tristes sobre como a moda impacta negativamente. Por sorte, nós temos movimentos que têm subvertido essas narrativas e têm criado aí uma nova perspectiva que tem impactado, sim, grandes marcas, grandes companhias, no sentido de que o capitalismo não vai se sustentar, né, para elas se elas continuarem com as mesmas práticas, porque o consumidor, de alguma forma, tem tomado consciência desses impactos negativos e cobrado posturas, né? E não estar nesse jogo implica até da não continuidade ou sustentabilidade financeira desses negócios, e isso tem feito uma pressão positiva para o movimento de mudança. Como é que isso acontece na prática, Gustavo? Como é que essa, não sei se a palavra certa seria afronta, mas como é que essa disputa de narrativas acontece no campo prático entre esses atores? Teve um episódio, Pedro, em 2013, que foi o desabamento do Rana Plaza, em Bangladesh. O Rana Plaza era um conjunto de confecções no norte de Dhaka, que é a capital de Bangladesh, que desabou. Ele tinha uma estrutura completamente frágil, ele desabou, matou 600 pessoas, Uau. e aí e depois ele pegou fogo, e aí os próprios bombeiros foram lá fazer os resgates também. Alguns morreram ou ficaram feridos. Então, e ali tinham peças de grandes varejistas do mundo todo sendo produzidas, né, tanto na Plaza quanto nos seus arredores. E esse é um grande marco na indústria da moda, sobretudo para os grandes varejistas mundiais, né, e multinacionais, para conseguir, para começar um processo de mudança e de consciência. Dentro disso surgiu alguns movimentos. Eu destaco o Global Fashion Agenda, que é uma organização que reúne anualmente em Copenhague todos esses líderes, todas essas líderes dessas grandes marcas, para discutir ações práticas, né, que envolvem uma moda mais sustentável em toda a sua cadeia. E esse diálogo tem ocorrido muito a partir de uma pressão de organizações não governamentais, como o próprio Global Fashion Agenda, numa agenda, né, de transformação da indústria. Então, essa pressão feita, ela tem sido fundamental desde 2013, né, que teve esse grande símbolo triste e dramático em Bangladesh, para
que as marcas tomem consciência. É óbvio que, se a gente for pegar, por exemplo, no Brasil, Pedro, que Renner, Riachuelo, Marisa, Pernambucanas e C&A tem uma cadeia, sim, produtiva auditada, uma cadeia que tem a sua, que tem aspectos de sustentabilidade em todas elas, e aí eu destaco para que o consumidor entenda isso. Nós temos hoje uma ferramenta que é um aplicativo, que é o Moda Livre, que vocês podem baixar, tá lá na Apple Store, no Google Play, no Google Play não, no Google, na loja do Google, que ele fala, ele é muito visual e ele, por um sinal de verde, vermelho e amarelo, fala quais são as marcas que têm uma cadeia de trabalho isenta de trabalho escravo, por exemplo. Então, ali você já vê um guia muito especial sobre aonde você pode comprar um produto de uma cadeia bacana. Só que, como eu comecei a falar, a Renner, Riachuelo, Marisa, C&A e Pernambucanas representam, e Hering, representam apenas 25% do mercado de moda no Brasil. Então, é muito pouco, né? Nossa. Tem 75% que a gente não sabe, não entende quem está fazendo essas roupas, de onde vem a matéria-prima e tudo mais. E sobre essas questões que a gente precisa se debruçar, né? Hoje, ninguém se sente desconfortável de comprar uma roupa, uma calça jeans estruturada por R$ 29,90 no Brás, aqui em São Paulo. E ninguém entende ou questiona o que tem por trás desse preço tão baixo, né? Então, são essas narrativas, são essas ferramentas, e aí, que têm sido criadas para que a gente consiga gerar esse alerta para os consumidores e pressão nos grandes varejistas para o movimento de transformação da indústria. Entendi, interessante. Uma coisa que eu... Nossa, falou tanta coisa interessante, Gustavo, deixa eu me organizar aqui. Eu acho que um tema que eu quero botar uma lupa no que você trouxe é sobre como que a moda, como que você vê que a moda ela é um expoente no processo de inclusão. Porque, claro, assim, quando a gente fala de inclusão, a minha perspectiva, eu acho que a gente pode conversar, é assim, a gente tem que olhar o porquê que alguém foi excluído, né? Qual foi o critério que fez alguém ser excluído? E não necessariamente só olhar para, não, agora vamos incluir. Peraí, passou uma história, a gente não pode deixar isso passar sem fazer uma revisão crítica. Mas, enfim, como é que você vê a moda nesse papel inclusivo? É interessante essa pergunta, Pedro, porque quando a gente nasce, quando a gente está no hospital, já nos é dado um enxoval com cores, com acessórios, com shapes, que vão reforçar o nosso gênero, que a princípio está atrelado ao nosso sexo biológico, né? Que nem sempre sabemos que vai ser, né, a nossa identidade de gênero futura, né? Claro. Então isso por si ali já se coloca uma, entendeu? Entendi. Ali já se coloca uma determinação de coisas, né? A gente sabe também que o movimento feminista, né, e aí como a moda é tão poderosa na questão da expressão, que ele se valeu, né, de símbolos muito interessantes, como eu posso diminuir o comprimento da minha saia, eu posso remodelar o shape do meu biquíni, porque o Brasil é um país tropical e tá calor, e eu quero exibir meu corpo, eu tenho direito de exibir meu corpo, eu posso usar uma calça como um homem usa. A minha mãe fala sobre quão escandaloso foi, né? As mulheres começaram a usar calça na adolescência dela, né? E como a religião também, minha mãe é uma mulher evangélica, que eu vi ela de calça uma vez na vida, ela só usa saia. Então, como isso também é um símbolo, né? Como isso reforça símbolos, né? Tem a questão das túnicas, a questão dos judeus com os quipás, tem a questão dos véus, a questão dos hábitos, das burcas. Então, né, todos esses símbolos, eles expressam algo que compreendem grupos sociais ou do que é esperado desses grupos sociais e do que não é esperado desses grupos sociais, né? Então, desde meninos vestem azul e mulheres vestem rosa, essas subversões, né, têm acontecido fortemente nos últimos anos por movimentos sociais e políticos,
e rompendo com processos de exclusão ou de determinação do que você pode ou não pode ser, que a moda ajudou a reforçar, né? Ajuda a reforçar politicamente. Então, esses movimentos a exclusão é feita no nosso próprio nascimento e sobre onde a gente nasce, a religião que a nossa família tem, e isso determina uma série de maneiras com que a gente vai se expressar para a sociedade por meio das roupas, né? E quando a gente não se sente confortável naquele espaço, né, isso faz com que as pessoas se articulem em grupos reivindicando, né, uma nova maneira de se expressar, e a moda ajuda super nisso, né? Ajuda super a você romper com um padrão que foi estabelecido para você dentro do espaço que você está, né, dentro do espaço que você convive. Então, isso é muito bonito até, se você for refletir, né, sobre como isso é até muito bonito. Mas é justamente isso, né? A moda, ela reforça padrões de grupos sociais e, no meu ponto de vista, óbvio, todas as subversões de padrões são super bem-vindas, né? E os movimentos que têm feito e reivindicado isso têm sido muito positivos, têm feito pressões interessantes nas marcas, né? A C&A, por exemplo, lançou pela primeira vez, pela segunda vez, talvez, mas de uma forma muito robusta, uma coleção plus size, né? A gente sabe que o varejo parece simples, parece pequeno, Pedro, e porque a gente for pensar que a população brasileira, ela está acima do peso, assim, com a população americana, um grande varejista não ter uma coleção competente de plus size é realmente um absurdo e até uma burrice dentro do sistema de capital, né, do capitalismo. Mas é um símbolo muito importante, né, de como as mulheres, sobretudo, né, que reivindicam, né, o direito de usar as roupas das mulheres mais magras e os shapes que elas quiserem, de querer mostrar barriga se elas quiserem, elas têm feito uma pressão gigante que chegou em grandes marcas, em grandes varejistas, para repensar, né, o que é esperado da moda, para quem é esperado essa moda, essa nova tendência, essa nova, coleção e formas que estão sendo criadas, que já existem, né? Então, eu acho muito legal esses movimentos que têm acontecido e novos projetos têm surgido, né, para redefinir ou para justamente quebrar com padrões, né? Acho que redefinir padrões não faria sentido ainda, mas mais reivindicando liberdade, né, no fim do dia, né, para você se expressar como você quiser. Então, isso é muito bacana. Uma coisa que eu estou pensando, Gustavo, assim, e sob o ponto de vista de quem está desenhando, né, de quem está projetando essa linha, de quem está projetando essa roupa, na tua visão, cabe essa pauta nesse modelo que a gente tem de consumo e de disposição de produtos? Porque o que eu fico pensando enfim, o modelo de consumo que a gente tem hoje, ele existe a partir de estruturas racistas, misóginas, estruturalmente, né? Aí evocando o Silvio Almeida aqui para falar sobre racismo estrutural, que é a pauta que ele tem, enfim, tem uma profunda admiração pelo conhecimento que ele tem sobre isso. Cara, incrível. Então, dentro dessa estrutura, aí a pergunta cabe, assim, a gente consegue achar esse espaço? Esse espaço ele vai ter que ser aberto, ele vai ter que ser escancarado, ele vai ter que ser revisto. Dá para a gente conseguir incluir isso do ponto de vista da produção, dessas cadeias produtivas, e não só do consumo? Existe um desafio, né, Pedro? A gente, e recentemente, Magazine Luiza e Bayer fizeram um movimento muito robusto nesse sentido, mas a falta da representatividade brasileira dentro das empresas que desenvolvem produtos, eu não estou falando só de moda, estou falando de qualquer outra coisa, de serviços, isso reflete nessa dificuldade de criação e de criar produtos que representem, de fato,
todo o potencial que a sociedade, falando de Brasil, que os consumidores brasileiros gostariam de ter, né? Eu cito um exemplo muito interessante, que no ano passado, quando surgiu o filme do Pantera Negra, demorou 7 meses para que começassem a se comercializar produtos, entendeu? É bizarro, né? Entendeu? Da licença do Pantera Negra, do lançamento do filme, foi em fevereiro, os produtos só começaram a surgir em setembro. Então, eu nunca gostei nunca tive grandes paixões por super-heróis e tal, mas eu compraria. Nossa, vi o filme, nossa, se tivesse uma camiseta no shopping saindo, eu compraria absolutamente uma camiseta. E não tinha. Ao passo de que outros filmes são lançados, como Batman, as marcas já fazem coleções nos lançamentos dos filmes. Então, já é planejado. Isso é um reflexo da falta. Eu não estou falando que falta má vontade. Em alguma dimensão, até que sim. Mas é que a falta de pessoas que enxerguem essas oportunidades comerciais gera toda essa dificuldade de abraçar, de incluir pessoas que estão reivindicando se expressar de alguma forma, né? Porque usar uma camiseta Wakanda Forever, isso expressa muito, né? No mundo que a gente está vivendo. Existe um projeto que a gente apoia pelo Instituto, Pedro, que é o projeto do coletivo Tem Sentimento. O coletivo Tem Sentimento, ele opera na região, na minha opinião, de maior vulnerabilidade da cidade de São Paulo, que é a Cracolândia. E a Carmen, que é a líder desse projeto, que é uma pessoa espetacular, que ganhou o prêmio, inclusive, de Direitos Humanos aqui de São Paulo. E a Carmen, ela começou esse projeto como projeto de moda, entendendo qual que era a necessidade básica de uma mulher da Cracolândia, que era a calcinha. Porque elas ficavam menstruadas e tinha aquela questão toda, né? Era uma questão que fazia com que as mulheres que lá vivem, né, perdessem ainda mais a sua dignidade. Então ela começou com uma produção de calcinha para essas mulheres, né? Isso é uma coisa que ela observa, ela emergindo naquele território, ela identificou em nenhum projeto social que atuava ali, né, olhou para isso de uma forma consistente, né? E então ela começou essa produção de calcinhas e ela começou a produzir outros itens. Hoje ela produz máscaras, distribui naquele território para a proteção das pessoas, né, diante da pandemia que a gente está vivendo. E ela está crescendo. A gente também está passando por um processo de desenvolvimento junto com o projeto, que é um projeto muito bacana. Então, eu trago só esse exemplo do Tem Sentimento para dizer que a experiência, as referências, as imersões que a gente precisa fazer para criar novas soluções, novos serviços, novos produtos, precisam ser muito intensas e ter um espaço de escuta muito interessante para gerar, quer seja dinheiro, lucro, quer seja impacto social, né? Ou as duas coisas juntas, né? Então, essa escuta real, né, que se faz com imersões, com entendimento, com inclusão, que faz com que a gente consiga avançar nesse sentido, né, dentro do mercado de moda, por exemplo. Então, esse é o caminho, assim. Mas existe uma trajetória a ser feita, né? Eu tenho certeza que a médio prazo, né, se novas abordagens de venda, novos serviços de venda surgirão no Magazine Luiza a partir desse movimento de simplesmente trazer outras visões para a companhia, entendeu? Então, né, escutar outras pessoas que vêm de outras origens, que têm outros backgrounds, né? Então, tudo isso é o segredo, que é muito simples, quase que óbvio, para que a gente conseguir, enfim, avançar nessa pauta. Eu tô esquecendo quem... Ah, claro, Ailton Krenak. No começo da pandemia, ele participou de uma mesa da Companhia das Letras, que a Companhia das Letras começou a fazer um festival na Janela, né? Eu não sei se ainda tá rolando. E aí... Enfim,
trouxeram Ailton Krenak para falar um pouco sobre que cosmovisão que ele poderia, que a sua tradição poderia trazer para dar uma resposta à pandemia. E aí ele falou assim, gente, a gente vai ser surpreendido pelo óbvio, né? A gente vai ser surpreendido pelo que a gente já sabia que ia ser o caminho, né? Que é ecoando um pouco disso que você está trazendo, né? Exatamente. É isso mesmo, Pedro. Tem uma coisa interessante, Gustavo, que aqui na Ensaio a gente tem, né, o prototipando, enfim, a gente tem toda uma estrutura de conteúdo, e a gente tem uma outra tribo aqui na Ensaio, que é a tribo de projetos de inovação que a gente conduz. E assim, uma das premissas básicas de inovação é você ouvir as pessoas que você nunca se propôs a ouvir e que estão relacionadas à sua cadeia. Que é muito, enfim, é uma das premissas do design thinking, né, desse pensamento orientado ao design. É muito interessante, Gustavo, a resistência que existe. A pessoa vai lá, compra um projeto de 6 meses, 1 ano. E a gente fala, tá bom, gente, vamos lá. Primeira etapa é a gente emergir nesse contexto, vamos ouvir essas pessoas. Não, a liderança normalmente fala, não, eu não preciso ouvir. Eu já sei. Começamos errado, né? Só fala, peraí, vamos renegociar o contrato. Porque se a gente não tá disposto a ouvir, como que a gente faz, né, Gustavo? Como é que... a cada vez mais eu entendo que é um princípio, muitas vezes ético mesmo. Né? Sim, existe... de alguma maneira, Pedro, acho que o perfil... existe um perfil de pessoas que estão em posições de liderança que e aí eu acho que na minha opinião, a beleza de um líder, né? De um líder de verdade. Ele tem a capacidade de deixar o ego de lado, né? Eu sei como fazer, porque eu fiz há tantos anos e por isso cheguei aqui, no sentido de conseguir criar um ambiente criativo e de inovação, e criar um ambiente criativo não é fácil, parece que às vezes a gente se apega a símbolos muito simples de, coloquei uma mesa de ping-pong para o pessoal, né, no ambiente de trabalho para o pessoal espairecer e voltar, mas isso é muito mais do que isso, né, são modelos de gestão diferentes, né, e obviamente que tem novas metodologias surgindo, como a própria metodologia ágil, que hoje está, enfim, permeando todos os negócios, mas a gente sabe também que ágil de verdade são poucas empresas que têm, né, essa capacidade de criar esses ambientes de co-construção e de escuta, mas existe esses perfis que são difíceis de serem quebrados, ainda que a gente tem observado, né, dentro do ecossistema das startups, um respiro para que isso possa acontecer, mas que, em alguma maneira, quando as startups crescem, né, e começam a trazer profissionais de outros lugares, né, começa a poluir, né, a cultura, né? E a cultura organizacional é uma coisa muito forte, né? Eu costumo dizer que a cultura organizacional é um vírus que tem no ar-condicionado das empresas, que você pega esse vírus, e não interessa se você veio da periferia, se você nasceu em Higienópolis, se você nasceu, você vai começar a se comportar daquela maneira. Então, então, eu acho que quebrar essas culturas, né, clássicas, né, são muito necessárias para que a gente consiga criar novas saídas, né, então é difícil, mas não é impossível, e tem gente fazendo, e a gente precisa dar um pouco mais de luz para essas pessoas que estão fazendo isso, e de uma forma bacana. Existe um dos coletivos que a gente apoia, que é o coletivo Transol, que é um coletivo de mulheres travestis e transexuais, que é muito bacana a gente ver como eles operam, né? Ainda que a liderança seja cisgênera, né, do projeto, né, e eles são aliados, obviamente, da causa,
eles têm pensado cada vez mais como agregar valor aos produtos que eles fazem. São produtos que se encontram em qualquer lugar, mas, né, que são kimonos, são shorts, camisetas e tal, mas a maneira com que eles pensaram o modelo de negócio é tão interessante no sentido de que mulheres trans estão pensando a criação para corpos livres, então são shapes para corpos livres, né, com peças sem gênero, né, e as entregas são feitas, elas produzem as peças, pensam as peças, e as entregas são feitas por profissionais trans, as entregas, os deliveries. Que foda. Então, como isso agrega valor, né? E a questão hoje, pensando na moda especificamente, né, quem consegue comunicar o seu produto com esses grandes símbolos de agregação de valor vai sair na frente, a sustentabilidade está aí para ser explorada nesse sentido, mas para conseguir fazer isso acontecer, precisa ter um ambiente muito positivo, né, para que essas ideias surjam, para que novos atores possam também participar dessa cadeia de uma forma justa, né, e correta. Então, é uma questão de cultura, de espaço criativo mesmo, para a gente conseguir chegar nesses resultados positivos, né? Tem um trabalho, hein, Gustavo? Meu Deus. Uma coisa eu tenho certeza, trabalho não vai faltar, porque olha, assim, brincando, mas é realmente uma construção, né? Não dá pra gente esperar uma mágica de uma mudança de paradigma que aqui no Brasil é de no mínimo 500 anos, né? Sim, exatamente. Vamos entrar então na pauta dos LGBTQIA+, porque esse é uma quebra de paradigma que, enfim, não tem como a gente ir por um outro caminho. A gente tem que olhar para isso. Imagina, né? A gente vive um estado de guerra civil aqui no Brasil em relação a essa população. Como é que a moda ela está orientando e pautando essa discussão, Gustavo? Pedro, eu costumo fazer uma analogia de Angela Davis, no sentido para a comunidade LGBTQIA+. A Angela Davis tem aquela frase que todo mundo repete, que fala que quando a mulher negra ascende, toda a sociedade ascende com ela, e eu gosto de falar que a gente precisa olhar para o público T. Para mim, qualquer projeto que se diz LGBT que não olha para o público T, me dá umas preguiças assim, gigante, porque é aonde a gente vai conseguir ter, entendeu? Se a gente conseguir avançar nessa pauta, todo o resto é avançar, todo o resto é avançável, né? Tudo se vai fazer mais compreensível, porque é o público que mais morre, é o público com menor expectativa de vida, é o público que não pode esconder a sua identidade de gênero, porque isso é uma coisa que é muito intensa dentro daquele ser, né, de não se entender naquele corpo. Então, a questão dos transgêneros, para mim, ela é urgente e ela tem que ser colocada sempre em primeiro lugar nessas discussões. Dentro desse movimento, dentro dessa premissa, né, o que tem sido observado? Existem algumas lojas, que eu acho muito bacana esses movimentos, que têm abolido o gênero dos provadores. A questão do provador dentro das lojas, ela é um tabu, assim como a questão do banheiro para um profissional trans dentro de uma empresa, né? Que tem gente que quer criar o terceiro banheiro, ou de repente tem empresas que fazem com que essas pessoas vão para o banheiro deficiente. Enfim, são algumas coisas horríveis que a gente vê por aí. E o provador, pensando dali no palco da moda, que é ali as lojas, né? Ele tem algumas lojas que têm feito movimentos interessantes de não colocar gênero nos provadores. Ainda que isso, em alguma parcela da população, gerem desconfortos, né? E a gente sabe também questão de assédio sexual, né? De homens babacas, que, enfim, a gente sabe todos os problemas, mas eu acho que esse símbolo é tão forte, é tão potente, porque faz com que simplesmente aquele ambiente de compra fique acolhedor, né?
Existem muitas marcas surgindo com uma proposta gênero, fazendo isso de uma forma muito competente, né? A gente sabe também que existem ainda muito marcados, né? A gente falou sobre isso hoje, inclusive, formas, cores, né? Estampas que entendem no masculino e no feminino, e tem marcas fazendo essas mudanças e esses produtos muito bem desenvolvidos para ambos os gêneros, né? E alguns varejistas, até a própria C&A fez isso também, para vender ali para os seus consumidores. Então, esses símbolos têm acontecido de uma forma muito interessante para um olhar de inclusão. Tem um caminho gigante pela frente? Tem. Qualquer site que você vai encontrar, você vai ver, primeira categoria foi masculino, feminino, infantil. Então, isso ainda é assim, né? Vai ser difícil isso ser quebrado ou transformado, mas tem acontecido os movimentos mainstream muito interessantes, olhando a questão da aceitação da expressão da moda para qualquer tipo de pessoa, né, incluindo pessoas transexuais, transgêneros. Não posso falar transexuais, mas me ensinaram isso na semana passada. Para pessoas transgêneros. Então, isso tem acontecido. O mais bacana, que eu mais gosto, Pedro, é ver realmente movimentos interessantes vindo dessas pessoas, né? Que isso gera uma questão de valor e de apropriação muito legal. Existe uma empreendedora na Zona Leste de São Paulo que está crescendo muito e ela vende para o Brasil inteiro calcinhas para mulheres transgêneras, para mulheres trans. Que a gente sabe que é uma modelagem diferente, a gente sabe como algumas pessoas, de alguma forma, quase se mutilam para conseguir ir à praia, né? Tem uma questão da moda praia, para conseguir exibir o seu corpo. Então, o quanto triste é você não poder exibir seu corpo como outras pessoas exibem, né? Então, ela tem feito, e ela é uma mulher trans e tem vendido para outras pessoas trans. Então, quão poderoso é isso, né? Esse projeto, né? Que isso que tem acontecido. Existem também alguns projetos também para homens trans, né? No sentido de que também fazer com que eles se sintam confortáveis com a questão do peito e tal, também de uma maneira que não seja mutilável do corpo, né? Que seja saudável. Então, isso é muito legal, né? Esses movimentos são muito bacanas. E são projetos como esse que a gente no Instituto gosta de apoiar, que a gente gosta de trabalhar com. E tem uma coisa muito legal que acontece no Instituto, desde que eu assumi, né, a cadeira, né, de gerente executivo, que foi a gente começou nós somos um programa de voluntariado muito antigo, né, de mais de quase 30 anos. E esse programa, ele tem conectado, historicamente, os colaboradores da C&A com organizações sociais, e, recentemente, a gente fez, realmente, uma guinada um pouco mais profunda, para que eles tenham contato com outros públicos, com o próprio público trans, com o público mais periférico, com comunidade negra, com quilombolas, para justamente trazer repertório para que a própria companhia consiga também pensar em movimentos de inclusão que consigam abarcar todas essas pessoas. Então, existem alguns movimentos muito interessantes acontecendo no mainstream, e eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que existe uma nova geração que tem crescido com novas referências, que tem exigido novas formas de fazer, novos modos operandi, que vai fazer com que virarão consumidores, né, na próxima década, que vão exigir que esses movimentos sejam cada vez mais presentes em todos os lugares, né? Então, eu acho que eu vejo isso com otimismo, porque não tem como viver sem otimismo, na minha opinião, ainda mais sendo brasileira. Concordo. Era isso que eu ia te perguntar mesmo, Gustavo. Se tinha como voltar, né? Mas não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Eu acho que são símbolos muito fortes para
terem retrocessos, né? Ainda que alguns retrocessos estejam aí presentes, mas os próprios retrocessos presentes também são respostas de avanços muito presentes que incomodou muita gente, né? Então, são respostas a avanços, né? Então, eu prefiro entender assim, né? Né, Interessante. que é 2 passos atrás, depois de 5 para frente. E aí a gente vai crescendo, né? Vai evoluindo como sociedade. Mas eu acho que existe tem coisas muito legais acontecendo, Pedro. Eu acho que não só na moda, mas o empreendedorismo no Brasil é uma coisa que acontece desde sempre, né? Mas agora ele tomou nome, tomou proporção, tomou em algumas dimensões até glamour, né? Romantizado, né? E é muito bonito ver isso acontecer, sobretudo nas comunidades mais vulneráveis, que a gente tem visto isso não só na moda, mas na gastronomia, a gente tem visto isso em redesenho de modelos já existentes, como próprio aplicativo de entrega, tem outras pessoas criando outros mecanismos de conseguir fazer com que as pessoas sejam pagas mais justamente ou consigam realmente ter uma vida mais digna a partir desses serviços, da execução desses serviços. Então, acho que todo esse movimento tende a crescer, né, tende a se desenvolver, e é muito legal estar hoje dentro de uma empresa que tenha a liberdade de dialogar com esses movimentos e fortalecer esses movimentos. Então, e tem outras pessoas fazendo coisas muito legais também no Brasil, e que a gente que estão endereçando, que estão fortalecendo essas iniciativas. Então, eu sou bastante otimista e espero que a gente consiga, enfim, potencializar o grande potencial criativo que esse país tem, né, de conseguir achar uma saída diante de cenários de bastante desesperança, né? Então, bem por aí. Super, super. Interessante. Eu tendo a pensar de que a gente está num momento, esses próximos aí 10, 15 anos, de que eu acho que a decisão não é nem se a gente vai ou não vai, é o quão difícil a gente vai deixar para ir, né? A gente vai deixar esse solo mais arejado para essas sementes vingarem, ou essas sementes vão ter que, enfim, ainda com mais pressão ter que sair, porque eu concordo com você, Gustavo, não tem como voltar, só tem como deixar mais difícil, né? E aí eu acho que o nosso trabalho é exatamente esse, né? Como é que a gente deixa isso mais fluido para que a gente entre no loop positivo, né? E saia desses loops negativos que ficam se retroalimentando, né? Gustavo, eu tenho uma última pergunta para te fazer. E é uma pergunta mais simples. O que é a vida, Gustavo? Disse que era simples a pergunta. Pedro, eu acho que a vida é uma viagem, e como qualquer viagem que a gente faça, a gente pode se entediar e ficar preso no apartamento, no hotel, com ar-condicionado, e não aproveitar as paisagens, as coisas. Ou a gente pode dar cara a tapa, se jogar e ver com o que a gente pode extrair daquela experiência. Assim. Eu sou muito inquieto, sofro muito com isso, inclusive, mas produzo muito com isso também, a minha inquietude, meu inconformismo com as coisas. E eu acho que uma grande maneira da gente conseguir aproveitar é se conformando com as coisas da vida e entendendo qual que é o nosso papel dentro desse cenário de desigualdade e injustiça, de incorreções. Assim. E é isso que eu tento fazer todos os dias, de várias formas, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que essa é a grande viagem que a gente tem que saber se entender nela e saber por que a gente está nela. Não é fácil. Ainda mais quando você nasce com símbolos
né, predestinado a ser excluído por quem você é, né? Eu sou um garoto negro, sou um garoto homossexual, e, enfim, isso, de alguma maneira, também fez com que a minha experiência nessa viagem fosse diferente de algumas outras pessoas, mas também fez com que eu entendesse a minha potência dentro disso para fazer alguma coisa, para mudar tudo isso que a gente vive aí. Então, acho que é isso, né? Uma pergunta complexa, me sentindo na bujanra. E foi de lá que eu tirei mesmo. Foi de lá que eu tirei mesmo. Eu não gosto de não dar referência, porque a gente não cria nada, né? A gente se apropria e cocria com que a gente, com quem a gente admira, né? Enfim, a Bujanra pra mim é um professor. Foi, né? Nossa, super, né? Super, eu amava o programa dele, inclusive. Gustavo, queria te agradecer muito. Eu aprendi bastante com você. Nossa, minha cabeça está fervilhando aqui de um monte de coisa que eu estou pensando. E para quem está ouvindo a gente e quer saber mais sobre o teu trabalho, quer conectar contigo, quer saber sobre o The Very Black Talk Show, porque foi uma das coisas que eu pirei quando eu estava fazendo minha lição de casa. Como é que as pessoas te acham? Podem me achar lá no LinkedIn para contar os profissionais sobre o Instituto CIA. Né? A gente também está com as redes do Instituto CIA ativas, né? O Facebook, Instagram. Então, caso vocês vejam alguma possibilidade de parceria com a gente, é super possível. Lembrando que a gente trabalha com comunidades vulneráveis que estão se fortalecendo por meio da moda, especificamente. A gente tem esse recorte da moda. Quem quiser ver o Gustavo, youtuber, também pode entrar no YouTube para ver o The Very Black Talk Show, que é um talk show de entrevistas e com vozes negras e antirracistas enfim, é isso. Acho que são os meus contatos e as possibilidades. Eu respondo todo mundo e gosto de ideias disruptivas, vindo de lugares que ninguém está olhando. Então, fica a dica. Gente, muito obrigado, Gustavo. Obrigado mesmo. Para você que está aqui, eu vou deixar a recomendação do próximo episódio que a gente ainda não gravou, mas eu tenho certeza que tem uma conexão incrível. Nossa, o Léo ele vai me matar, porque eu tô prometendo coisa que ainda não saiu. Mas é quase como uma grande conversa que a gente vai ter com essas duas pessoas. Uma delas, Gustavo, que você ouviu aqui. E a próxima a gente vai estar junto com o Preto Zezé para falar um pouquinho do trabalho da CUFA. O trabalho do Preto Zezé, enfim, de toda a massa que ele movimenta, que é um outro trabalho muito incrível, assim como o do Gustavo. Então é isso, fica aqui meu abraço e a gente se vê em breve.